Olha, o Rio Grande do Sul, a gente está falando de um estado que sempre foi visto como um símbolo de prosperidade, de desenvolvimento aqui no Brasil, né? Mas hoje, a realidade é outra. O estado enfrenta uma crise e não é uma crise simples, ela é profunda e tem muitas faces. Então o que a gente vai fazer aqui é mergulhar nas fontes para tentar entender os sintomas e os diagnósticos por trás dessa trajetória. Então fica a pergunta que vai guiar toda a nossa conversa aqui. Como é que um gigante cai? Como um estado com tanta história, com uma cultura riquíssima e um potencial econômico enorme chega numa situação tão delicada? É isso que a gente vai começar a desvendar agora. Bom, para começar a entender esse quebra-cabeça, a gente precisa ir direto ao ponto, né? E o ponto mais concreto, talvez o mais esmagador da crise gaúcha, é a dívida pública. Pode acreditar, ela é o ponto de partida para a gente conseguir entender muitos dos outros desafios que vêm pela frente. E que patamar, hein? Em 2024, a gente está falando de uma dívida pública de 112,4 bilhões de reais. É um número que, só de olhar para ele, já dá uma dimensão do tamanho do problema fiscal que o Rio Grande do Sul tem nas mãos. Ok, mas de onde veio essa dívida toda? As fontes que a gente analisou são bem claras. Isso não é um problema que surgiu ontem. Pelo contrário, é o resultado de anos e anos de déficit se acumulando. Sabe aquela conta que não fecha no fim do mês? Imagina isso por décadas. Soma isso gastos muito altos com funcionalismo público e uma prática bem complicada de pegar empréstimo para pagar a conta do dia a dia, em vez de usar esse dinheiro para investir para fazer o Estado crescer. A própria necessidade de aderir a planos de recuperação do governo federal já mostra que o buraco é bem mais embaixo, é algo estrutural. E aí, a partir dessa questão fiscal, começa a surgir uma interpretação bem forte nas fontes. Essa citação que está na tela resume perfeitamente essa visão. O principal motor do declínio é simples de entender. O Estado ficou maior que a economia. Ou seja, a ideia aqui é que a estrutura do governo, a máquina pública, cresceu tanto, ficou tão cara, que a própria economia do Estado já não dá mais conta de sustentar. Para a gente entender de onde vem essa linha de raciocínio, é importante conhecer a base teórica dela. Muitas dessas análises se baseiam na chamada Escola Austríaca de Economia. De forma bem resumida, é uma corrente de pensamento que defende que a prosperidade vem da liberdade individual, de mercados livres e, principalmente, de um governo que interfere o mínimo possível na economia. Certo. Então já vimos o lado fiscal da coisa. Agora, a gente vai mudar o foco para um tema que, segundo várias análises, pode ser a raiz de muitos desses problemas: a educação. E aqui, olha, o debate fica bem intenso, porque a sala de aula passa a ser vista como um verdadeiro campo de batalha de ideias. E não é só uma impressão, não. Os números mostram uma mudança bem clara. Pensa só, em 2017, o Rio Grande do Sul era o terceiro melhor estado no ranking nacional do IDEB, que é um dos principais indicadores de qualidade da educação, né? Já em 2021, poucos anos depois, o estado caiu para posições bem mais baixas, ali no meio da tabela. Essa queda nos dados é o que acende o alerta e dá base para as preocupações que a gente vai ver a seguir. E qual seria a explicação para essa queda? Bom, uma corrente bem influente nas fontes que analisamos tem uma visão bem forte. A tese é que o declínio na qualidade veio porque o propósito do sistema de ensino teria mudado. A acusação é que ele passou a priorizar uma formação, digamos, ideológica, em vez da formação técnica e acadêmica tradicional. É importante ressaltar, claro, que existem outras análises. Muitas apontam para o desinvestimento crônico no setor, os próprios impactos da pandemia, mas essa crítica ideológica é sem dúvida um ponto central no debate. E para dar mais profundidade a essa crítica, as fontes usam muito um conceito chamado hegemonia gramsciana. O que é isso? Basicamente, é a teoria de que um grupo pode dominar uma sociedade não pela força, mas convencendo todo mundo de que a sua visão de mundo é o senso comum, é o jeito certo de pensar. E como se faz isso? Principalmente através de instituições como as escolas, as universidades e a mídia. Então vamos amarrar as pontas. Para essa linha de análise, o ponto crucial é este: a educação no Estado teria sido prejudicada por uma agenda que deu prioridade a pautas políticas, como as políticas de identidade e a influência de certas linhas pedagógicas, deixando em segundo plano o ensino das matérias essenciais e princípios como mérito e disciplina. Ok, a gente já falou de dívida, já falou de educação, mas e as consequências de tudo isso na vida real das pessoas e no próprio ambiente? É o que a gente vai ver agora, falando sobre o êxodo de pessoas e os desafios ambientais que o Estado está enfrentando. E os dados aqui são diretos e bem preocupantes. Dá uma olhada.
Entre 2017 e 2022, o saldo migratório do estado foi negativo em quase 78 mil pessoas, o que isso quer dizer? Que muito mais gente foi embora do que veio para cá. E tem mais, o destino preferido de quem sai é o estado vizinho, Santa Catarina. Mas por que as pessoas estão indo embora? As fontes que a gente consultou ligam esse movimento diretamente ao cenário econômico e político. A lista de motivos é longa. Carga de impostos muito alta, burocracia que não acaba mais, falta de oportunidades de emprego e um ambiente de negócios que é visto como hostil para quem quer abrir uma empresa, para quem quer empreender. E como se esse cenário todo já não fosse complicado o suficiente, em 2024 o estado foi atingido pela maior catástrofe ambiental da sua história. As enchentes trouxeram uma devastação que a gente nunca viu antes, adicionando uma camada de tragédia a uma situação que já era, francamente, muito complexa. E claro, na hora de explicar a dimensão dessa tragédia, surgem duas narrativas bem diferentes. De um lado, tem uma visão que foca nos fatores naturais, a ideia de que o estado já é geograficamente vulnerável e que as mudanças climáticas estão deixando tudo pior. Mas do outro lado, tem uma análise que aponta o dedo direto para a falha do estado. A acusação é de décadas de negligência com a infraestrutura de prevenção e até de que um certo ambientalismo radical teria impedido obras que poderiam ter ajudado, como barragens e dragagem de rios. Bom, com um diagnóstico tão complicado e com visões tão diferentes sobre as causas, é natural que as propostas de solução também sejam bem distintas, né? Vamos ver agora quais são os dois principais caminhos que estão sendo propostos para o futuro do Estado. E aqui o contraste entre as propostas fica cristalino. De um lado tem uma abordagem que a gente pode chamar de integrada. Ela fala em gestão fiscal responsável, em reformas estruturais, em investir em educação de qualidade e em se preparar para desastres climáticos. O foco é em soluções práticas baseadas em resultados. Já do outro lado, a gente tem uma visão que propõe uma ruptura. A receita é um Estado muito menor com cortes drásticos de gastos, privatização em massa de estatais, uma desregulamentação forte da economia e, ao mesmo tempo, uma reafirmação de valores considerados tradicionais tanto na sociedade quanto na educação. E tudo isso nos leva a uma questão final, que é a mais decisiva de todas. A gente viu aqui dois diagnósticos completamente diferentes sobre as causas da crise e, consequentemente, duas receitas totalmente distintas para o futuro. A grande pergunta que fica no ar e que vai definir o destino do Rio Grande do Sul é: qual desses caminhos será o escolhido para tentar reerguer esse gigante?